a gente pode entrar Ele foi nesse bem, ponto. porque é aquela Pessoal coisa, da ele, Roma. ele interpreta que é pênalti, tá tudo certo. Por exemplo, pra mim, um árbitro muito criterioso teria dado o pênalti pro São Paulo. Eu não vejo problema em ele não marcar. O Bruno vê o pênalti, ponto. Sim. Só que o que a gente discute aqui foi correto o Candansan quando ele é chamado pelo VAR e não cede ao VAR. Por quê? Dentro do critério do Candansan, do Matheus, do árbitro de campo, ele não cedeu a uma outra interpretação. Não é um erro claro, não é um pênalti ele foi claríssimo. pro all-in, né? Isso. E perdeu, na minha opinião, ele Não, perdeu. eu acho esse que não, all-in. Bruno. Ele foi criterioso. Sabe por quê? Senão a gente já tá falando que o árbitro não tem personalidade, que o toque não foi tão forte. Desculpa, melhor ele Não, acertar mas do que ele não ter Peraí, personalidade. Bruno, não. Se ele tem o recurso, Bruno, Martelli, um não, lance difícil Bruno. como é um lance difícil, Não, ele tinha mas que ter você tá usado, cara. você concorda que o lance é interpretativo? Mas não é um lance interpretativo Não, no quesito de que você dá pra ou ter O lance, 100% de certeza que não o lance foi. é interpretativo ou não? Não, deixa eu explicar. Ou você vai olhar pro lance interpretativo que é difícil e analisar, ou é aquele lance que, ó, pra mim foi 100%, pra você não é 100%. Não é o caso, é um lance difícil. Mesmo que ele ache que não foi nada, ele não tem como ter convicção de que não foi nada sem ter a imagem clara. Mas ele, tudo bem, mas ele foi ver. O que eu tô dizendo é, o Canda, eu tô falando do árbitro de campo. Ele Sim, foi ver. sim. Ele, pra mim, é correto que ele segue o critério. Porque ele não deu no campo, ele chega no VAR e fala, olha, tudo bem, você me chamou, a sua interpretação é de que foi pênalti. Pra mim, não é claro. Eu vou manter a minha marcação de campo, porque eu tô seguindo o meu critério. Sim, sim. O VAR erra, de acordo com o manual. O VAR, ao chamar o Candansan pro VAR, ele erra, de acordo com o manual. Porque ele só pode chamar o árbitro, num caso de pênalti ou cartão vermelho, quando há um erro claro. O pênalti não é claríssimo, tanto que tem um monte de opinião, tanto que tem árbitros divergindo, tanto que a gente está divergindo. Então o VAR errou ao chamar o Candansan, no critério e na base ali do que está escrito no manual. Se é um outro árbitro, por exemplo, e o árbitro vai lá e apita e dá o pênalti, o que a gente estaria discutindo aqui seria o VAR erra, mas o árbitro vai lá e segue Então, pra você, apoio o do VAR VAR. erra de ter chamado já foi um erro. Pelo manual, sim. Pelo manual que tá Da escrito lá. regra, Da né? regra. Da regra. O VAR não tem que chamar se não for erro Pô, claro. A gente tá com o nosso lance no YouTube, cara, Isso. e pra mim, com todo respeito, Então, é mais do que o lance interpretativo, cara. Era pra ser marcado não é. pênalti. Ó, eles trocaram a palavra óbvio no manual Olha a chegada por erro claro. na perna do Luciano. Porque não dá pra você cravar o que é o óbvio. O óbvio é muito relativo. Então, por exemplo, pro Bruno, ele tá falando óbvio. A gente tem que pegar o que tá no manual. É um erro claro do árbitro de campo? Eu acho que não. É assim, tem uma disputa, tá na área. Tanto que o Luciano, aí a gente tem que olhar um lado. O Luciano é um dos caras que mais apita jogo. O Luciano é um dos Também caras é que mais enche chatíssimo. o saco da arbitragem. Ele levanta, não reclama e segue o jogo, cara. Então a gente tem que olhar isso também, porque isso faz parte, pra quem jogou bola. Não, ele levanta porque a bola tava na região ali, ele Não, queria mas, brigar pela cara, bola. o Luciano ele, se você tocar nele e ele achar que foi falta, ele vai ficar socando a grama, Mas aí a gente ele não tá indo levanta. pra uns Talvez critérios você meio nada a fale ver, um né? pouco sobre a intensidade do lance também, Isso. né? Se Na foi imagem, é intenso o isso. suficiente. Ele já tá. Ó, nessa imagem, pra quem tá no YouTube, a perna do Luciano já tá dobrada quando ele é atingido. Óbvio, tem o toque. Mas pela regra, o VAR não poderia ter chamado, porque não é um erro claro. E além disso, o Candansan, pra mim, foi certo que ele teve personalidade de chegar e falar, cara, é interpretativo, eu interpreto que não. E ponto. Mas errou o VAR, esse mesmo VAR. Olha como o VAR é curioso nesse jogo. Esse mesmo VAR erra ao não chamar o Richard Rios pra ser expulso, ao não chamar o árbitro. É. O VAR não foi legal, cara. Cara, eu Boa. gosto de trazer um exercício, né? Gosto não, né? A primeira vez que tô trazendo esse exercício aqui, porque Aula um de dia... Gabriela Santos. Não, a gente tinha um programa aqui no digital da Band, no Esporte na Band, já fazendo o jabá, né? Mas a gente chamou o Salve Espínola uma vez pra gente falar sobre por que a arbitragem brasileira é tão ruim. E ele falou assim, quando você tiver na dúvida sobre um pênalti, claro que são vários fatores, mas um exercício é, se esse lance fosse fora da área, você ia marcar falta? Sim. Isso Se é você bom, falar esse- que sim, se for dentro da área, você vai marcar o pênalti. Então esse é um exercício que a gente tem que fazer também. Por isso que eu acho que causa essa situação do interpretativo. Porque muita gente não sabe se marcaria uma falta pela conjunção de fatores desse lance, né? Ah, essa é muito aquela faltinha de meio de campo, sinceramente. Mas uma aí bela tem uma faltinha de o que meio a de Gabi campo. tá falando, é o Salve o que você falou, né? Isso, Salve o isso. Monstro, tá no primeiro tempo, toda noite, toda segunda às 10 horas no Band Esportes. Mas é assim, eu tenho uma pequena discordância em relação ao árbitro, porque quantas vezes a gente não vê falta próxima linha de fundo que o cara tá protegendo pra ganhar tempo, o cara toca nas costas, ele mergulha, o cara vai lá e dá falta. O juiz não ia dar esse pênalti. Então, assim, vale o exercício, mas
a comparação não é para todos os lances. Vamos falar dos bastidores? Antes, só posso trazer só rapidinho aqui, que até o pessoal que tá participando com a gente no YouTube também relembrou que foi o Pablo Maia falando depois do jogo que o juiz disse pra ele, o Candansan, que ele não podia expulsar o Richard Rios porque ele aplicou a vantagem pro São Paulo. Só que a gente traz aqui que sim, ele podia, só que nesse caso foi o VAR que errou, a Daiane que não chamou ele pra analisar o lance, porque aí pode ser que ele não tenha visto, que realmente foi uma solada na canela do Pablo Maia que poderia ferir ali a integridade do jogador, né? Porque é um cara que foi convocado, inclusive, pra seleção brasileira também. Então envolvem várias coisas ali. Acho novamente que a Daiane falhou, ela não podia ter deixado esse lance passar. E o Candansan também errou de falar um negócio desse, né? Assim, o Pablo Maia que disse que ele falou isso. Gente, você é árbitro, você tem que saber a regra, você tem que saber que... Eu duvido assim, um pouco não se fale... ele falou isso mesmo. Assim, seguindo o que o Pablo Maia falou, Sim. o Candansan tem que saber a regra e ele tem que saber que sim, ele Uma podia coisa não tem nada a ver expulsar. com a outra. Não tem nada a ver. Quem errou de fato aqui foi a Daiane em não chamar o árbitro. Então, um balanço das nossas opiniões sobre os lances de jogo. Todo mundo concordou que era pra expulsar o Richard Rios. Sim. Todos concordamos com a marcação do pênalti que o Rafael Veiga converteu. Sim. E discordamos em relação ao pênalti do É Luciano. uma discordância concordando ao mesmo tempo ali, né? Pra Meio mim é discordância balançado. natural, entendeu? Discordância natural. eu entendo. Tipo, eu tô lá no campo, eu apitaria e não daria o pênalti. O Bruno tá lá no campo, daria o pênalti. Ponto, porque é um lance de interpretação. Só que quando entra o VAR, o que não pode acontecer é o que aconteceu no jogo. Tem um VAR que chama o Bruno e tem um VAR que me chama. Não pode, porque é um erro claro. Nenhum dos dois, independente da opinião dos árbitros de campo, poderiam ter sido chamado pro VAR. Não sou eu, Mas Pedro aquela Martelli, coisa, que tô Martelli, falando isso. Se você tá no campo e eu sou o seu VAR, eu ia te chamar, Não, cara. se você me chama, você erra. Pelo manual. Não, Porque, perfeito, entendeu? entendi, Porque não é um sim. erro claro. Boa. Porque você, entendeu? Você tinha que olhar e falar, olha, cara, dá pra marcar, que é o que você até falou. Eu acho que é pênalti. Só que se você, Bruno, e você é competente do jeito que é, até porque quarto lugar na uma das melhores faculdades, se não a melhor do país que você passou em jornalismo, Melhor da a América USP, Latina, hein? da América Latina, você ia ler o manual. Você olhar e vai falar, eu consigo separar o que eu acho do que a regra. Então, o que eu acho tenho que chamar o cara, como a regra manda eu não chamar porque não foi um erro claro, eu não vou chamar o Martelli. E eu queria só pegar olha como é curioso. Eu tô no histórico aqui da Daiane Muniz, no site da CBF, e pelo que eu vi, ela faz as últimas, né, participações dela. Ela apitou Real Brasília e Cruzeiro pelo feminino no dia 10 de fevereiro de 2024. Depois ela vai e apita pelo VAR na Neoquímica Arena, Corinthians e Ferroviária, pelo Campeonato Feminino também. Cara, colocam ela no VAR de um clássico do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo. Não, mas acho que esse não foi o último jogo dela no Então, feminino. por isso que eu tô... Não essa é a pode minha ser. dúvida. Não, porque ela tá trabalhando bastante. A Daiane tá trabalhando bastante nesse campeonato Essa é a minha paulista. dúvida, porque... Não só ela, viu? Tem uma questão aí, Martelli, que vai um pouco além, mas o número de profissionais que tá trabalhando no Paulistão é um pouco menor esse ano. Então eles estão rodando muito, cara. Então por isso que eu tô nessa dúvida aqui. Acho que o site da CBF não deve estar atualizado, porque... Pode ser que não. Não é possível que ela tenha apitado esses últimos 2 jogos e colocaram ela pra fazer um clássico. Sim, mas de qualquer forma, se alguém pode ter o trabalho questionado ontem é o VAR. Isso eu acho que todo mundo concorda Sim. que o VAR não foi Sim. bem.